bem? Meu nome é Patrícia, eu sou uma das administradoras e fundadoras da página Auxiliando a Medicina Veterinária e conforme a gente tem anunciado para vocês, estamos trazendo aí uma pequena palestra, apresentação sobre um assunto que tem ficado bastante à mostra ultimamente, tá? Não chega a ser um artigo propriamente dito, conforme a gente tinha falado que ia fazer, mas é uma discussão que envolve bastante artigo e envolve bastante conhecimento de trabalhos científicos, tá? Então, na verdade, aí é um agrupado de trabalhos científicos em cima de um assunto, ok? Espero que vocês gostem e, se possível, dê um feedback aí pra gente o que vocês acharam no final da palestra, certo? Bom, gente, então aqui a gente vem falar sobre a relação da frequência alimentar e a longevidade, tem se mostrado bastante. Por que esse assunto? Por que escolhi esse assunto, né? Há pouco tempo surgiu essa apresentação dada em uma certa palestra, mostrando como a diferença de alimentação, a quantidade de oferta de alimento dado para o cachorro fez diferença aí na longevidade dele. Aqui é bem possível de ver, né, com um alimento que foi dado em quantidade controlada, como o cão que recebeu esse alimento controlado teve um envelhecimento bem mais devagar comparado ao que tinha o ad libitum, né, que tem alimento à vontade. Então você vê que foi bem mais acelerado o envelhecimento desse cachorro. Então a gente vai discutir aqui um pouco essa relação da frequência alimentar com a longevidade. Por que ela existe, se ela existe, o que acontece exatamente. Então assim, né, a princípio, a gente precisa falar um pouco da alimentação. Não é nenhuma novidade a gente falar que a alimentação ela tem impacto diretamente sobre a qualidade de vida, sobre o envelhecimento, né? O que se fala é que tem até a frase somos o que comemos. Isso não deixa de ser uma verdade, certo? Isso a gente sabe, né? Porque a alimentação é a base da vida. A alimentação é a base que vai dar para estrutura celular, para aporte energético, para base de substâncias, proteínas, enzimas, tudo vai vir da alimentação. Isso não é novidade para ninguém. Então, assim, mas até o que se pensava, até que se pensa em cima desse somos o que comemos, né, qual que é a ideia principal? É principalmente em relação à qualidade, né? Então, pensa-se muito sobre a qualidade do que se come, que vai ser diretamente relacionado com a saúde, né? Com a longevidade também. Hoje já sabe que tem muita coisa que ela tem ação antioxidante, tem ação anti-inflamatória, que já é utilizado como nutracêuticos na indústria farmacêutica, né? Isso já é bem comum, já se tem bastante conhecimento sobre isso, não tem nenhuma novidade sobre isso. Agora o que a gente vem comentar seria em cima da quantidade, que a quantidade também pode afetar sim a qualidade de vida, pode afetar sim também essa questão de longevidade de um indivíduo, de um ser vivo, né? Principalmente quando a gente fala de mamífero, de um animal, de um cachorro, de um gato, né? Principalmente. Então, assim, a princípio a gente pensa, principalmente aqui na relação da alimentação com a quantidade. Quando a gente fala de quantidade, a gente fala de aporte de energia, né? Então, assim, a gente primeiro precisa lembrar que a energia ela vai ser produzida lá pela mitocôndria. Isso daqui a gente lembra lá da época de faculdade, da época de citologia, certo? A energia ela vai vir lá das mitocôndrias, certo? Elas fazem a respiração celular, são elas que produzem energia para o corpo, certo? Então, assim, obviamente, cada vez que ela produz energia, a gente lembra também que ela produz metabólitos, tá? E esses metabólitos, eles causam também dano celular. São as espécies reativas de oxigênio, são os famosos radicais livres. Então, assim, a princípio a gente lembra que a energia também vai afetar a qualidade de vida, principalmente por conta de lembrar que para ela ser produzida, ela vai também gerar metabólito, tá?
Então, assim, a princípio isso daí é só para a gente fazer uma relembradinha e entender essa relação de quantidade de alimento ofertado e a longevidade, tá? Então, isso é importante lembrar. Toda vez que uma célula vai produzir energia, que a mitocôndria vai produzir energia, ela também vai produzir os metabólitos, que são os famosos radicais livres, que vão causar danos aí disseminados por células, que consequentemente depois vão para órgãos, e assim vai, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala então de restrição alimentar ou quantidade alimentar, como eu tinha falado, a gente está falando de aporte energético, tá? Então assim, como o corpo ele necessita de energia através da alimentação, assim como a gente estava falando que a alimentação é a base de tudo, essa energia fornecida, a quantidade de energia, ela vai ser capaz também de modificar coisas no organismo. Ela vai influenciar a liberação, a ação de substâncias, inclusive genes. Então, principalmente quando a gente fala de substâncias, né, são três aqui envolvidas nessa situação de energia, que é a MPK, as sertulinas e a mTOR, que depois a gente vai falar mais para frente. Tá? Isso daqui é só para ter noção que o aporte energético ele vai acarretar aqui na liberação, em modulação do organismo através da liberação de substâncias, tá? E também ativação de gene, principalmente esse tal desse gene chamado cloto, tá? E lógico, isso por fim vai fazer o funcionamento do organismo ser modificado. Lógico, mudou a quantidade de energia, ele vai ter que ser modificado, tá? Então, assim, quando a gente fala a princípio aí da MPK, que é a proteína quinase ativada, ela é uma proteína que ela vai regular principalmente a homeostase energética. O que isso significa? Ela vai ver o quanto de energia está sendo recebido pelo corpo, né? E ela vai detectar o que ela vai fazer com essa energia, como ela vai atuar nessa energia. Se ela precisa dar uma segurada nessa energia ou se ela pode aumentar o metabolismo, se ela pode aumentar a capacidade energética do organismo, tá? E ela atua através esses principais fatores aqui do corpo, que são as sirtuínas e a mTOR, tá? Então a gente, sim, só para dar uma fixada aqui nisso, então assim, toda vez que tiver um certo exagero, um aporte grande de energia, essa MPK ela vai diminuir, tá? E toda vez que tiver um aporte baixo de energia, uma alimentação menor, essa MPK ela vai aumentar, tá? O que isso significa? Basicamente é para entender que isso significa que ela vai liberar essas duas substâncias, ou a sirtuína ou o mTOR, diante dessa falta de energia ou esse excesso de energia que o corpo está recebendo. Então ele vai ser o detector aqui de combustível do corpo, para regular o que vai ser feito com esse combustível, como o corpo vai poder funcionar, certo? Então, dessas duas, a gente vai falar primeiro da sirtuína. Então, as sirtuínas, ela é a parte que a MPK vai fazer funcionar quando ela detectar que está com baixo combustível, então está tendo um baixo aporte energético. Quando a gente tem um baixo aporte energético, logicamente vai ser naquele momento de restrição alimentar, justamente quando não se tem aquela alimentação ad libitum. Se a gente pegar aquele slide lá do começo, que tinha sido comentado, né? Então seria daquela restrição alimentar, principalmente quando restrição calórica, tá? Então assim, diminuiu o aporte energético, diminuiu o alimento, diminuiu o aporte energético, essa sirtuína vai passar a atuar. O que é essa sirtuína? Ela é uma proteína, uma enzima, na verdade, que ela vai atuar principalmente no funcionamento da mitocôndria, fazendo com que a mitocôndria pise no freio para produzir energia. Então, assim, lógico, está baixo o aporte de energia chegando nessas células por conta dessa restrição de alimento. Então, ela vai fazer com que a mitocôndria trabalhe num ritmo mais devagar e também, consequentemente, fazer com que outros fatores no corpo trabalhem num nível mais devagar, mais calmo. Por quê? Ela vai fazer justamente aí a contenção de gasto energético. Ela vai fazer entrar meio que num modo 1.0 do corpo, tá?
Então ela que controla o motor principal aqui, essas duas enzimas, a mTOR e a sirtuina, são as duas que controlam o grande motor do corpo aí energético, que é a mitocôndria. Ela vai fazer com que esse corpo, com que esse motor comece a trabalhar numa rotação menor, tá? Então, logicamente, ela vai diminuir as atividades, ela vai fazer uma diminuição de atividade, principalmente da mitocôndria em relação à produção de energia, né? Só que também ela vai fazer com que essa mitocôndria, embora ela trabalhe uma atividade um pouco menor, ela trabalha de uma forma de aumentar o aproveitamento de energia, com o pouco que tem para aumentar esse aproveitamento de energia, tá? E isso vai acontecer dessa certa forma, principalmente aqui, ela vai começar a fazer com que a mitocôndria comece a utilizar lipídios, principalmente em vez de glicose. Lógico, né? Se a gente pensar naturalmente, o corpo ele tem uma incrível capacidade de estocar tudo que tem em excesso, certo? Quando se trata de energia aí, em gordura. Então, ele tem essa incrível capacidade de estocar isso, quando ele tem um aporte alimentar muito grande, ele vai lá e estoca em gordura. Então, ela vai começar a pegar o estoque que tem, principalmente de lipídio, que é o estoque energético do corpo. Sendo que se a alimentação está baixa, que a alimentação provê principalmente a glicose, que é aquela energia mais rápida, né, aquela energia de fácil acesso, não está chegando mais em grande quantidade, ela vai passar a utilizar o que está estocado, que são os lipídios. Tá? Essa forma que ela vai passar a trabalhar, lembrando, né, lembra que a mitocôndria, quando ela trabalha, ela produz energia, ela vai produzir metabólitos, principalmente as espécies reativas de oxigênio, que causam aquelas destruições em células, de membrana, inclusive danos a núcleo, tá? Isso, se a gente pegar para lembrar, acaba propiciando até o desenvolvimento de tumores, certo? Com esse aproveitamento melhor de energia, né? Esse aprimoramento dela, que a sirtuina faz aqui, ela vai fazer também com que as espécies de reativas de oxigênio sejam liberadas numa menor quantidade. Então você vai ter uma diminuição de dano celular quando o corpo está trabalhando nesse estado, certo? Isso logicamente vai diminuir aí muitos danos no organismo. E por isso que pode se falar que ela tem um efeito antioxidante muito grande. Porque ela está justamente impedindo a formação dessas espécies reativas de oxigênio, que seriam produzidas em grande escala se fosse utilizada aí a glicose principalmente como fonte de energia. Mas aqui nesse modo ele está na utilização de lipídios. Tá? A sirtuina ela faz também uma regulação do ciclo circadiano através do fator neurotrópico derivado do cérebro, tá? Então, ela vai liberar um fator aí que vai atuar principalmente no cérebro, no hipotálamo, tá? Como que essa BDNF vai atuar? Ela vai fazer com que esse ciclo circadiano ele seja mais reguladinho, vai fazer ele trabalhar de forma melhor, tá? Por que isso? É óbvio, se você está precisando fazer um melhor gerenciamento de energia. Está faltando energia, precisa fazer um gerenciamento dessa energia para o corpo, certo? Obviamente, esse gerenciamento de energia vai precisar também ter um certo ciclo, vai precisar você vai precisar ter uma programação de tempo. Em que momento eu preciso trabalhar mais? Em que momento eu preciso diminuir o trabalho do organismo, tá? Então aqui vai ser o momento em que a BDNF vai atuar, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? Ele vai atuar principalmente lá no hipotálamo, e aí ele vai ter essa regulação do ciclo circadiano, fazendo com que hormônios relacionados ao crescimento, à vigília, até própria regulação térmica, várias outras situações aí relacionadas à regulação do ciclo circadiano vão passar a depender principalmente aí justamente do ciclo correto dele, do horário correto dele. Justamente aí para ter essa função de organizar quando essa energia vai ser usada ou não, tá? E outra coisa que ela acaba fazendo também aqui também, essa sirtuina,
ela faz também um gerenciamento aqui, ela faz um controle da glicose e da insulina no organismo. Lógico, se você tem pouco aporte de glicose chegando pela alimentação, essa glicose ele vai fazer com que seja liberada lentamente no organismo, vai tentar estocar o máximo que tem dela, né? Vai fazer uma forma de estoque para o organismo, já que está chegando pouco, e fazer com que ela seja liberada lentamente, não seja consumida tudo de uma vez só. Então a glicose em si ela acaba tendo uma queda sérica, a glicemia acaba caindo, né, nessa situação, quando a sirtuína está ativa, e a insulina também ela diminui. Então ela acaba tendo um controle glicêmico nessa situação. A sirtuína tem esse efeito de controle glicêmico, tá? Vai ter também atividade do tônus vagal aumentada, tá? Que se a gente lembrar, o que é uma atividade vagal? Atividade vagal é aquela de conservação do organismo, né? É aquela que vai ser justamente do viva e deixe viver, para o funcionamento básico do organismo. Ele combina totalmente com aquele 1.0, né? Vai ter então aquela diminuição de pressão arterial, diminuição de batimento cardíaco em repouso, acaba tendo também um maior aporte sanguíneo e maior atividade do sistema gastrointestinal, para maior aproveitamento até do que é ingerido, tá? E o tônus vagal, então, faz aquele controle de trabalhar mais com a calma, né? Trabalhar mais com a lentidão do organismo, tá? E, por último, outra coisa importante dizer da sirtuína é que ela diminui os receptores GR. O que são esses receptores GR? São os receptores de cortisol do organismo, os receptores do hormônio do estresse do organismo, tá? Por que isso? Se a gente lembrar, o cortisol ele aumenta o aporte de glicose para o organismo, ele faz a neoglicogênese, né? Ele faz com que os tecidos, seja muscular, seja o próprio glicogênio, sejam aí convertidos, né, metabolizados em glicose e jogados para a corrente sanguínea. Porque ele é justamente um hormônio feito para dar suporte para os neurotransmissores de alta atividade, principalmente adrenalina, noradrenalina, aquele momento de, de atividade que é o lutar ou correr, né? É um momento que vai precisar ter uma atividade muito grande. Imagina fugir de um animal, um momento de susto, um momento muito grande aí que precisa de uma atividade extensiva. Você pensar um animal no meio selvagem, aquele animal que está correndo do seu predador. Então, assim, o cortisol acaba dando esse suporte para adrenalina, noradrenalina, fornecendo glicose nesse momento. Ele faz com que seja liberada uma grande quantidade de glicose no sangue e assim dá esse aporte energético. Como aqui no caso a ideia da sirtuína é com que não tenha tanta glicose lá circulando no sangue, essa glicose ela seja liberada lentamente, não tem aí essa ideia de consumo à vontade. Quando está faltando água, a gente não tem consumo à vontade, certo? A gente tenta controlar o consumo, é isso que o organismo vai fazer. Então, ele vai diminuir também a quantidade de receptor de cortisol, justamente para não ter esse risco de ter esses picos glicêmicos que ele não está podendo no momento, tá? Ele está precisando gerenciar o pouco de energia que ele tem, tá? Então, obviamente, ele também vai ter a diminuição do estresse. E isso também acaba acarretando em várias outras coisas, né? Porque o cortisol ele não atua só na parte glicêmica, mas ele tem toda uma ação no organismo que acaba sendo deletéria quando ativa por muito tempo, tá? Então, assim, isso é o global que a sirtuína faz, que é a enzima que vai ficar ativa quando tiver um baixo aporte de energia, quando tiver uma restrição alimentar, certo? Então, se a gente pegar e pensar sobre a sirtuína, a gente vê que ela tem toda uma atividade muito benéfica para o organismo, tá? Então, ela basicamente vai fazer com que o organismo trabalhe naquele sistema mais 1.0, trabalhe mais devagarzinho, trabalhe só para sobreviver, basicamente. E lógico, então vai ter uma conservação aí das células, tem uma conservação de órgãos, acaba tendo uma conservação
na atividade geral do organismo, tá? Como eu tinha falado, a outra proteína que também atua aqui nas situações energéticas, no balanço energético, em contrapartida da sirtuína, a gente tem a mTOR, que é a proteína alvo da rapamicina, tá? Ela vai atuar já contrário da sirtuína quando a gente tem um alto aporte de energia, quando está chegando bastante energia para o organismo. Então, quando tem aquela alimentação que come um monte de uma vez, tem aquele pico de energia, tem aquele pico de glicose disponível, tem aquele pico de proteína disponível, tem tudo lá disponível. Teve uma alimentação aí bem farta, tá? Essa mTOR, ela é uma proteína que ela dá até o nome, né? Proteína alvo da rapamicina. Ela tem esse nome porque assim, essa rapamicina, ela é uma proteína encontrada foi encontrada, né? Inicialmente numa bactéria, tá? Essa bactéria, ela produz a rapamicina e a rapamicina, ela inicialmente tinha ação antifúngica, tá? Então eles começaram a fazer uso da rapamicina como antifúngico, começaram a fazer esse uso e começaram a observar que as pessoas que usavam esse antifúngico e tinha algum tumorzinho, tinha alguma neoplasia, começaram a observar que essa neoplasia ela começou a estacionar, ela já não crescia tanto mais como costumava crescer, né? Como deveria estar crescendo, né? Meio que estacionou essa neoplasia, esse câncer. Então aí eles foram pesquisar, eles viram que essa rapamicina, na verdade, ela estava fazendo estacionamento desses tumores, desses cânceres, que elas estavam inibindo a mTOR, tá? Elas estavam inibindo a mTOR. Por isso que a mTOR é chamada de proteína alvo da rapamicina, que a rapamicina ela inibe esse mTOR, tá? Esse mTOR, então, como eu tinha falado, é uma proteína aí que está presente, vai ser ativa quando a gente tiver um grande aporte de energia. Ela acaba sendo uma proteína contrária da sirtuína, ela já é uma proteína de aumento de atividade. Ela tem um efeito anabólico, de anabolismo. Então ela vai promover regeneração celular, multiplicação celular, ela vai promover aí assim, a renovação celular nesse caso aí através de apoptose, autofagia, tá? Então assim, ela tem todo um efeito anabólico para o organismo, tanto que assim ela acaba sendo alvo aí de muita gente aí que trabalha com parte física, né, no anabolismo, que ela acaba sendo importante, muito importante nessa parte do anabolismo, tá? Crescimento muscular, crescimento ósseo, tá? E ela é uma proteína que acaba sendo, então, ela está presente quando tem bastante aporte energético e não está presente, ela cai em atividade quando você tem um baixo aporte energético, tá? Porém, como a gente tinha falado aqui na situação da rapamicina, mas poxa, é ruim ficar sem esse efeito anabólico, né? Como vai viver sem efeito anabólico? Para um organismo já adulto, isso muitas vezes é benéfico, principalmente quando se pensa na atividade antitumoral, tá? Como eu tinha falado, essa rapamicina, ela inibe a mTOR, ela é utilizado como um antineoplásico, justamente porque como ela inibe toda essa atividade de regeneração, multiplicação celular, tudo que uma célula neoplástica precisa, ela precisa se multiplicar, ela precisa crescer, certo? Então, você inibindo essa mTOR, você dificulta essa ação dela, tá? Porque o mTOR, assim como a sirtuína, ela atua também na mitocôndria. Então, sem mTOR, você não vai ter esse efeito de aumento de energia para o organismo, você não vai ter esse aporte energético tão grande para o organismo e, inclusive, a célula neoplásica, nesse caso, quando a gente está falando de célula, está falando aí principalmente de efeito benéfico da inibição dele, essa célula neoplásica ela também vai faltar aporte energético para ela. E aí você vai ter também um benefício importante da inibição da mTOR, fazendo com que ela não consiga prosseguir aí no aumento na multiplicação, tá?
Então, assim, para fazer uma comparaçãozinha aí sobre a mTOR e a sirtuína, tá? Então, assim, é basicamente pensando energeticamente ou na regulação do metabolismo no organismo num todo, é como se a gente falasse que a mTOR ela vai fazer com que o organismo trabalhe como se fosse um carro de Fórmula 1, tá? Então vai fazer com que o organismo ele trabalhe em alta performance, tá? E se a gente pegar a sirtuína, seria como a gente comparar ela, transformar o organismo naquele uninho 1.0. Aquele uninho 1.0 de que vai devagar e sempre, mas se a gente pegar e comparar em durabilidade e longevidade entre um e outro, porque se pegar em desempenho, com certeza o carro de Fórmula 1 vai chegar muito mais longe, ele tem muito mais desempenho, tá? Mas se a gente pensar na durabilidade, na longevidade, tá? Se pensar num carro de Fórmula 1 que é exposto a uma grande atividade, aquela coisa que é, exige bastante do próprio carro. Em poucas corridas ele já vai precisar trocar componente, o pneu vai estar gasto, vai ter coisas mecânicas que vão estar gastas, tá? E se a gente pensar em comparação aqui ao Uninho, aquele bom e velho Uninho 1.0, que ele vai longe, chegar longe, né? Passa anos e anos usando ele, às vezes você vai ver, dificilmente precisa trocar uma peça, quando precisa é uma ou outra, coisa bem simples, tá? A gente sabe que ele é que ele palpa toda a obra que vai longe, tá? Então seria essa a comparação do mTOR, que ele aumenta o desempenho, mas também vai aumentar o desgaste. E a sirtuína ela vai diminuir o metabolismo, vai transformar num 1.0, mas naquele 1.0 que também aguenta, acaba sendo pau para toda a obra e aguenta até não poder mais, aguenta bastante. Por isso que ele que acaba tendo esse aumento da longevidade quando tem essa diminuição do metabolismo, certo? Outra coisa que é importante falar, além dessa relação sirtuína e a mTOR, é do gene Cloto. Inclusive ele é chamado do gene da longevidade. Tá? Tem muita coisa ainda misteriosa sobre ele, que está sob estudo, tá? Mas ele foi descoberto, uma vez eles estavam fazendo um experimento, mexendo geneticamente com os ratinhos lá, fizeram uma mutação genética, mexeram geneticamente com os ratinhos, e teve duas ratas que tiveram filhotes. Uma rata teve filhote e a outra teve filhote também na mesma época. Esses ratos, quando chegaram com 6 semanas de idade, eles viram que dos filhotes das ratas, né, uma das ratas, uma das ninhadas das ratas, né, então, das diferentes ninhadas, uma das ninhadas, esses ratinhos de 6 semanas estavam muito mais velhos do que os outros, comparados, entendeu? Então, assim, esses ratinhos eles estavam com um aspecto muito mais idoso do que a outra ninhada. Então, eles pegaram para pesquisar, putz, o que está acontecendo? Não era isso que a gente queria, né? Vamos ver o que aconteceu, o que a gente inibiu aqui, o que a gente mexeu geneticamente que causou isso. E eles descobriram que eles tinham inibido o gene cloto, né? Eles eram um cloto mutante, tinham inibido o gene cloto. Ele não conseguia ser expresso, esse gene. Então aí descobriu-se que esse gene tem uma relação direta com com o envelhecimento, em retardar o envelhecimento. Quando esse gene acaba sendo inibido, você tem envelhecimento precoce aí em atividade, tá? Não se sabe muito bem ainda como ele atua, tá? Se sabe sim que ele é expresso nos momentos em que se tem restrição energética, que ele tem algum link com o nível de insulina no corpo, então seria aquela história da sirtuína que diminui a insulina naquele momento que diminui, o gene cloto acaba sendo ativado, acaba sendo expresso, tá? Não se sabe muito sobre ele, algumas coisas se sabe é que ele faz algumas regulações intracelulares e a homeostasia do cálcio. Se a gente lembrar do cálcio, essa relação do cálcio intracelular é extremamente importante para a ativação de várias vias dentro das células, tá? Então, são inúmeras as atividades que acaba tendo esse gene, como muitos genes, né, que acabam atuando em muitas situações, muitas ferramentas no corpo, acaba atuando em muitas atividades diferentes no corpo, tá?
Então, o que se sabe dele é que ele tem uma ação principalmente oxidante, né? Mais uma vez a questão da ação antioxidante, né? Da contenção das espécies reativas de oxigênio, certo? Porque ele acaba tendo uma modulação na fosforilação sobre os genes da superóxido desmutase. Superóxido desmutase, se a gente lembrar, é muito importante aí para anular essas espécies reativas do oxigênio, tá? Então ele acaba aumentando essas substâncias que fazem a contenção das espécies reativas de oxigênio e acaba tendo ação antioxidante, porque se você então impede a produção delas, elas não vão atuar aí destruindo um monte de célula doidadamente, e aí você vai ter então uma conservação de célula, né? Sabe-se também que o genicloto ele atua em processos inflamatórios, principalmente nos degenerativos, como anti-inflamatório, tá? Então, em muitos processos degenerativos, principalmente aqueles que são da própria idade mesmo, que aparecem quando o indivíduo está mais idoso, ele atua de forma bem benéfica, principalmente pela inibição de citocinas, tá? Então, aqui a foto dos ratinhos, né? Que não é o mesmo estudo, mas só que ele foi já feito em outros momentos, né? Por outros locais, né? Foi reproduzido por outros laboratórios. Esse daqui é uma reprodução daquele mesmo estudo, né? Em que você inibe o genicloto de uma ninhada e do outro não. Então você pega aqui para comparar o sem mutação ao ratinho de 6 semanas, bonitinho, com característica de um ratinho de 6 semanas mesmo. Quantos que tem mutação, pobrezinhos, já parecem que estão capengando lá próximo dos seus 3, 4 anos, já bem velhinhos, né? Então é bem visível aí nessa foto o quanto que é impactante a ação do genicloto na longevidade, tá? Então assim, dá para a gente ver, é claro, né? Acaba sendo bem claro o quanto que a restrição energética é benéfica. É muito benéfica quando se fala em questão de longevidade. Por quê? Primeiro por aquela questão das sirtuínas, né, que vão fazer o corpo entrar naquela situação de 1.0, que acaba tendo então uma preservação de atividade, acaba tendo uma preservação num todo. Novamente a gente faz aquela analogia do carro, né? Se você pegar um carro e você não forçar ele, dirigir devagarzinho, dirigir naquela situação lá, que tem até alguns carros que mostram, né, na situação economy, né? Dirigir sempre naquela situação economy lá, você vai ter ele durando por muito mais tempo do que se você pegar e querer andar todo dia com ele a 140 por hora na estrada, que nem é permitido, né, gente? Mas tudo bem. Mas isso acaba sendo um tanto óbvio que, então, se você aumenta a atividade, você também vai ter um maior desgaste do organismo. Enquanto se você diminui a atividade, você também vai ter, então, uma maior longevidade, que é o caso da sirtuína fazendo com que o organismo trabalhe nesse 1.0. E também pelo gene cloto, que acaba sendo ativado nesse momento, que é o gene aí da longevidade que a gente acabou de ver, tá? Aí a gente entra numa questão, que você pode ter essa restrição energética através de duas situações. Você pode fazer restrição alimentar, que seria você fornecer o alimento em pequena quantidade, muito pequena quantidade, sem se preocupar no intervalo. Se você tiver essa restrição alimentar só, né, você vai ter uma continuidade sobre esses efeitos. Então, o organismo vai estar lá sempre recebendo pouca quantidade de energia, sempre recebendo pouca quantidade de energia. Ele sempre vai trabalhar daquela mesma forma, sempre vai trabalhar nesse 1.0, 1.0, 1.0, certo? Só que nessa situação, você vai ter anabolismo, você não vai ter, quer dizer, você não vai ter o anabolismo, ele vai ser inibido. A gente pegar o emitor ele só vai atuar, ele só vai fazer o organismo trabalhar em grande desempenho, em situação de reestruturação, em situação de crescimento, se tiver aporte energético para ele, senão ele não vai atuar. Então, nesse caso, se você faz a restrição alimentar contínua, você vai ter uma continuidade da ação lá
das sirtuínas, você vai ter uma continuidade da ação da cloto, que vai ser direto, né? Mas você também não vai ter o anabolismo, tá? Para um animal adulto, isso é complicado, isso é prejudicial? Não tanto, mas às vezes é necessário ter anabolismo também. É necessário ter regeneração, reposição, certo? Quando a gente pensa em pelagem, quando a gente pensa em regeneração de órgãos, de fígado, né? Pele. Então, assim, acaba tendo esse lado da restrição alimentar contínua, aquela oferta de alimento de pouca quantidade de alimento sem pensar no intervalo, tá? Só que é possível também fazer aqui a restrição de energia, diminuir o aporte de energia, fazendo o aumento de intervalo entre refeições. Se você for pensar, o aumento de intervalo entre refeições, o que vai acontecer? Aquele animal vai comer uma quantidade considerável em um certo momento, tá? Naquele momento, você vai ter ativação do organismo como se ele tivesse, como que ele teve um grande aporte energético. Então, naquele momento, você vai ter a emitória ativa. Você vai ter um anabolismo, tá? Você vai ter um anabolismo nesse momento. Só que como você faz um intervalo muito grande entre refeições, aí é necessário um intervalo aí que se diz nos estudos, pelo menos humanos, ainda em cães é necessário ter mais estudos em cima disso, mas pelo menos em humanos aí no mínimo de 8 horas, você já acaba tendo aquele efeito da queda do aporte energético, e você acaba tendo então ativação do genicloto e das sirtuínas nesse período. Aí então deu esse intervalo de 8 horas, vai se alimentar de novo, vai aumentar o aporte, vai ativar a emitor, as outras vão ser inativas, né? Então vai ter um momento de atividade do organismo, e aí de novo vai ter aquele momento sem alimentação e vai voltar tudo de novo naquele 1.0. Então acaba tendo um estado de intermitência entre 1.0 e aumento de desempenho, 1.0 e aumento de desempenho, tá? Então assim, são duas formas a se pensar, a se fazer, tá? Se sabe que as duas atuam nessa situação de aumento de longevidade, só que ainda há muito controvérsias entre uma e outra, não se tem uma conclusão exata, pelo menos em estudos humanos, né? Não se tem uma conclusão exata de qual pode ser melhor, tá? São duas possibilidades. Bom, gente, então essa foi a primeira palestra do programa, tá? Espero que vocês tenham gostado do tema, espero que vocês tenham gostado aí da forma que foi passada. Vocês podem passar o feedback aí pra gente, tá? Pra saber o que vocês acharam, o que pode ser melhorado, certo? A gente vai disponibilizar também todos os artigos utilizados para fazer essa palestra na postagem, tá? Com o link lá no nosso OneDrive, tá? Então vocês vão poder acessar lá e ver, certo? Se vocês quiserem conferir. E é isso, espero que vocês tenham aí entendido qual que é essa relação entre o intervalo da alimentação, que ela também impacta sobre a qualidade de vida, e a longevidade, ok?